deve ser o procedimento diante da realização de licitação por itens para a participação exclusiva de micro e pequenas empresas quando todos restaram desertos? A primeira medida deve ser investigar se não foi fixada alguma condição no edital que comprometeu o interesse na licitação. Caso se verifique alguma condição restritiva injustificadamente, então a orientação se forma pela necessidade de repetir essa licitação. Por outro lado, confirmada a lisura do procedimento, possível então aventar aí algumas soluções para o caso. De acordo com o artigo 49, inciso 2 da Lei Complementar 123, não se aplica o disposto nos artigos 47 e 48, que tratam lá das licitações exclusivas e com reserva de cotas, quando não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como micro ou pequenas empresas, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências do edital. Ora, na medida em que um dos objetivos centrais das licitações diferenciadas tem em vista conferir o tratamento peculiar para as micro e pequenas empresas com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, não faria sentido lançar uma licitação exclusiva ou com reserva de cota diante da ausência de competitividade mínima no âmbito local ou regional. Justamente por isso, se não houver pelo menos 3 MEs-EPPs sediadas local ou regionalmente que detenham aí as condições mínimas, para executar o encargo, então é possível deixar de realizar a licitação exclusiva ou com reserva de cotas. Acerca dessa questão, a Zenit entende pelo dever de realizar essa análise antes da instauração da licitação, ou seja, na fase de planejamento da licitação. Para o que pode consultar o órgão dados de licitações anteriores, consultar outros órgãos e entidades, o SEBRAE, por exemplo, dentre outros métodos de pesquisa. Portanto, diante da realização de licitações exclusivas para MEs e EPPs que forem desertas e sob o pressuposto de que o resultado deserto não decorre de condições restritivas injustificadamente, então o encaminhamento a ser dado depende das circunstâncias do caso concreto. E aqui trago algumas hipóteses. Vamos lá. Primeira, imagine que foram lançadas as licitações exclusivas sem que se tenha esse certificado da existência de pelo menos 3 MEs e EPPs local ou regional. Eventualmente até em razão da dificuldade de obter essa informação. O resultado deserto, nessa hipótese, pode decorrer justamente da ausência, da inexistência de pelo menos 3 MEs e EPPs nessa condição. E na medida em que já realizada a licitação exclusiva, seria cogitável aplicar a regra contida lá no artigo 49, inciso 1 da Lei Complementar, de modo que a nova licitação por itens ocorreria com ampla participação, não apenas restrita a MEs e EPPs. Segundo cenário, se a realização das licitações exclusivas decorreu de processo escorreito, em que se tenha confirmado lá na etapa de planejamento que existiam pelo menos 3 MEs e EPPs sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências do edital. Então, nesse caso, justificada a inconveniência, os riscos de prejuízo diante da repetição de uma nova licitação exclusiva, poderíamos aplicar aqui o inciso 3 do artigo 49 da Lei Complementar 123 para fins de, da mesma forma, realizar a licitação, um novo certame com ampla participação, não restrita a MEs e EPPs. E um cenário 3. Talvez, considerando as circunstâncias concretas, iniciar um novo procedimento licitatório, ainda que com ampla participação, pode provocar prejuízos ao adequado atendimento da demanda da administração, às vezes até por conta de tempo. Nessa circunstância específica, seria cogitável contratar diretamente com fundamento no artigo 24, inciso 5 da Lei 8666.
Evidentemente, desde que satisfeitos os requisitos dessa hipótese de dispensa. E vamos lá, friso 2. Primeiro, comprovação do prejuízo concreto para a administração na hipótese de repetição dessa licitação. E 2, que o particular, ME ou EPP, já que foi uma licitação exclusiva, aceite praticar o valor definido à época da licitação, bem como atenda a todas as condicionantes fixadas no ato convocatório publicado. Gostaria de ler mais a respeito do tema? Então sugiro a consulta a pergunta e resposta recentemente publicada na revista Zenit Informativo de Licitações e Contratos. Nos vemos em breve!